Olá, eu me chamo Paulo Silas e nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre duas palavras em Esperanto que em português são traduzidas por uma única palavra. Pelo fato de em português a gente usar uma única palavra, a gente acaba confundindo em Esperanto. Apesar de que essa confusão não é apenas de brasileiros, pessoas de outras nacionalidades também fazem a mesma confusão. As duas palavras são curiosa e scivolema, que a gente traduz ao português como curioso ou curiosa. Pois bem, a diferença é que curiosa a gente usa apenas para objetos. Para objetos, situações, coisas, a gente não usa para pessoas, qualquer coisa que não seja uma pessoa. E scivolema é para pessoas. Scivolema é uma palavra que é formada a partir primeiro do radical vol, do verbo querer, me volas, né? Se eu digo me vola, significa eu quero. Então, vol é o radical do verbo querer. Em é um afixo, um sufixo que indica tendência. Por exemplo, mande é comer. Mandema é quem tem a tendência a comer. Deixa eu ver. Vide é ver. Videma é quem tem a tendência. Opa, botou aí 2D. Videma é quem tem a tendência a ver. Então, istsi é o adjetivo, o radical de istsi, do verbo saber. Então, scivolema é aquele que tem a tendência a querer saber. É uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer saber a respeito de alguma coisa. E curiosa é uma coisa, uma situação, um objeto que provoca nas pessoas, naqueles que veem, naqueles que sentem, que ouvem, o desejo de querer saber. Então, uma coisa curiosa faz a gente se tornar scivolema. Então, curiosa a gente usa para objetos, situações, coisas, e scivolema para pessoas, sendo que em português a gente traduz com um único adjetivo, uma única palavra, que é a palavra curioso, curiosa. Vamos ver aqui no dicionário do Esperanto. Vamos ver aqui no dicionário do Esperanto as duas definições. Curiosa. Excitanta la intereson, scivoletson, per sia malofteco exterordinaretso. Então ele está dizendo que excita o interesse, o desejo de saber, por causa da sua raridade ou do seu estado de estar fora do comum, de ser extra comum, de ser uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, dá aqui, curiosa espetáculo, um espetáculo curioso. Então, quando eu digo um espetáculo curioso, curiosa espetáculo em Esperanto, eu não estou dizendo que o espetáculo tem o desejo de saber alguma coisa. Não é o espetáculo que quer saber, é o espetáculo que causa em quem vê, em quem participa, em quem assiste ao espetáculo, um sentimento de querer saber a respeito, um sentimento de se inteirar a respeito desse espetáculo. Também podemos traduzir essa frase, essa expressão curiosa espetáculo, como sendo um espetáculo pitoresco, um espetáculo diferente, muito raro. Outro exemplo, curiosa trompo. Trompo é engano. Então, trompe é enganar e trompo é engano. Então, um engano curioso. Um curioso engano. Então, houve uma situação em que uma pessoa foi enganada de uma forma curiosa. Curiosa scigo. Scigo é uma notificação. Então, uma notificação curiosa. Uma notificação que causa um sentimento de curiosidade. A pessoa fica com a pulga atrás da orelha ao receber essa notificação. Curiosa moro é costume, então um costume curioso, um costume pitoresco, um costume que gera curiosidade em quem vê. Curiosa perspectiva, então uma perspectiva curiosa, uma forma diferente, pitoresca de se ver alguma coisa, de se compreender alguma coisa. E scivolema, como eu disse, scivolema
constante inclina al scio. Constantemente inclinado ao conhecimento. Então, scivolema é quem tem a tendência a querer, obter um conhecimento, sci. Então, scivolema é quem viu alguma coisa e quer saber a respeito dessa alguma coisa. Então, eu digo, mi estas scivolema pritiu curiosa espectáculo. Em português, a tradução seria eu estou curioso a respeito daquele espetáculo curioso. Eu estou curioso a respeito daquele espetáculo curioso. Então, em português, nós temos apenas uma palavra, que é curioso. Mas em Esperanto se usa duas palavras, dois adjetivos, dependendo se nós estamos falando de quem procura o conhecimento, ou seja, da pessoa que procura o conhecimento, ou da coisa ou situação que causa esse sentimento de curiosidade. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Scivolema. Mi estas scivolema. Sou curioso. Estou curioso, sou curioso, quero saber. Exatamente. Scivolema é quem tem um desejo de querer saber alguma coisa. Si estas de nature scivolema. Ela é curiosa por natureza. Mi estas tre scivolema. Sou muito curioso. Si estas, a mesma frase. Vi estas tre scivolema. Você é muito curioso. Mi ne estas scivolema. Não sou curioso. Ne estu tiam scivolema. Não seja sempre assim tão curioso. Kial vi estas tiam scivolema subite? Porque você está, ou está é o mais correto mesmo. Porque você está tão subitamente curioso? Porque você se tornou tão subitamente curioso? Mag estas scivolema, tion exi pri Japanujo. Mag estas scivolema, tion exi pri Japanujo. Meg está curiosa para saber tudo sobre o Japão. Eu tinha pronunciado Mag, mas é Meg mesmo. Kio ancora estas scivolema, ne vere estas maliuna. E quem ainda é curioso ou é curiosa, não está ainda velho, não é ainda velho. A tradução aqui é, enquanto se tem curiosidade, não se é afetado pela idade. Pelo contexto, é a mesma coisa. Você viu que todos os exemplos se referem a pessoas, nunca se referem a objetos, e nem a situações, porque um objeto não pode ser, não pode ter a ação ativa de querer obter um conhecimento. Até o momento não existe inteligência artificial. Então, o adjetivo scivolema é usado para seres pensantes, para pessoas. Enquanto que curiosa é usado para objetos. Eventualmente pode acontecer de você encontrar um esperantista usando a palavra curiosa para uma pessoa. Mi estas curiosa. Mas essa não é o uso, entre aspas, correto. É um uso provavelmente influenciado pela língua materna desse falante. Tia corpo estas plene covrita de malmola squamoi en curiosa maniero. Tem o corpo, esse objeto, ou esse animal, coberto de duras escamas, é um animal no caso, de maneira curiosa. Então, estou se referindo a um animal. Pode ser a um animal também, né? Tem aquele animal, não sei se vocês conhecem, que eu acho bem curioso, em Esperanto curiosa. Não, mas é o animal que eu vim ver, né? Ornitorrinco. Esse animal é um animal curioso. La ornitorrinco estas curiosa besto. O ornitorrinco é um animal curioso, né? Porque ele tem umas partes, né? As partes do corpo dele é bem estranho. Parece que ele tem bico, tem pelo, mas ele nada. Então ele é um mamífero, mamulo, um tanto estranho. Então, ornitorrinco estas curiosa besto. Então eu digo que o ornitorrinco estas curiosa besto. Mas eu não posso dizer que o ornitorrinco estas scivolema besto, não. O ornitorrinco, a não ser que eu esteja falando de uma fábula, né, esteja
esteja contando uma fábula ou escrevendo uma fábula, e nessa fábula os animais são pensantes, os animais falam. Nesse caso, o animal pode ser stivolema, né? Porque nós estamos dando capacidade de pensar a um animal. Então é isso a diferença entre curiosa e stivolema.